Olá, tudo bem? Programa resumo do dia aqui no canal Renko Mais. Vamos fazer análise dos pontos tanto no mini índice futuro quanto no mini dólar futuro usando a lupa da técnica Renko Mais. Então, bora lá para o meu gráfico. Então agora estamos aqui no meu gráfico. O FIBO de ontem dos 60 minutos, ó, vamos começar novamente pelo mini índice, beleza? 60 minutos, tempo gráfico longo. Continua o mesmo Fibonacci que foi traçado ontem para fazer os estudos. Esse foi o movimento do dia 18, o dia 19 está aqui, eu mantenho ele como se ele não tivesse acontecido para a gente fazer essa análise dos pontos do que veio acontecer. Então, o que foi dito ontem vale para hoje, mesma coisa. Estou de olho nos pontos. Menos 11, 118 e dentro do filé aqui, se o preço começar a trabalhar aqui dentro, vou tentar trabalhar ele aqui dentro. Beleza? Então, vamos lá para o 10R. Então, vamos lá. Abertura do dia aqui. É isso aí, abertura do dia. Então, esse é o gap da abertura. O dia abriu e começa a trabalhar já em cima aqui do nível de 0% do Fibo longo, né? Vamos dizer, por dizer assim. E vai caindo aqui, como eu digo, como eu sempre falo, eu não trado esse período da manhã, que essa parte da manhã até as 10 da manhã é difícil de eu fazer algum tipo de trade. Às vezes eu faço quando o mercado me mostra sinais. Por exemplo, aqui poderia falar, um belo sinal, né? Correção de 2 box, num fundo rejeitando, porém, num gap desse tamanho eu ainda não tenho coragem de comprar sem ele me mostrar um sinal maior que eu possa estar comprando. Por exemplo, se esse aqui é o fundo, então ele tem que vir primeiro testar esse fundo aqui de verdade, não esse teste aqui, ele tem que vir testar aqui e aí mostrar uma força para mim poder entrar na compra, beleza? Então, continuando aí, o dia foi andando. Aqui eu gosto, né, como eu digo, eu gosto de trabalhar o Fibogap, então Fibo nele. Então pego o topo aqui, fundo Fibogap para baixo, virado para baixo, então é vermelho, é venda, porém sempre, como eu digo, né, a gente tem que ter o copo meio cheio, meio vazio, né? É venda, mas será que vai ter força mesmo para romper? Ele vai ter que mostrar sinais de força de rompimento aqui para mim começar a trabalhar na venda. Por enquanto eu estou trabalhando 7623, beleza? É isso aqui que eu vou olhar, é o que eu gosto. Eu aprendi a olhar essa região aí e é onde se extrai dinheiro usando essa técnica de Fibonacci principalmente. Então é essa região aqui que eu estou de olho, é ela que eu gosto de trabalhar, é o que é chamado de filé. Beleza? Então, continuando. Vamos lá. O dia foi, continuou. Estamos chegando perto da abertura do à vista aqui. Então aqui eu já estou começando a pensar em trade, sim. Aqui já é interessante se tiver algum tipo de falha, algum tipo de sinal que ele me colocar aqui no trade, a probabilidade de tentar fazer o filé é grande. Vamos lá. Soltou um martelo aqui, né? Interessante, soltou um martelo. Já, como eu disse, agora sim, ó, ele veio testar fundo, ele veio testar fundo e falhou. Então aqui sim, aqui com o martelo, teste fundo, falha, podemos tentar aqui pelo menos o primeiro alvo aqui, ó, que seria o 50% do Fibo. Então, continuando, então se você comprou aqui, identificou isso aí, você pode buscar até 360 pontos aí nesse trade. Olha lá, bem interessante. Aqui comprovaria melhor ainda, então se você não conseguiu entrar aqui, aqui está o seu sinal. Um bull, por mais que eu fale, bull é sinal de tendência de compra, porém, né, se a gente for pensar,
teoria prática de Dow aqui e básica. Perna 1, perna 2, então flexão e flexão, onda 3 aqui seria, né? Buscar o alvo aqui. Então, tanto entrada aqui quanto a entrada aqui estaria certo. Aqui pegaria 230 pontos aí, 240 pontos aí no máximo. Aqui atrás você já faria um trade de quase 400 pontos. E foi lá até, passou um pouquinho, né? Brigou, ó, aqui. Falha, né? Podemos dizer assim, falha em rompimento de 3 boxes. Pode caracterizar um trade aqui para baixo, né? Buscar aqui a região de 76, que sabe, né? Porém, eu não entraria por causa dessa força dessa média, que eu já ficaria meio esperto. Ou se eu entrasse, seria para o scalp curto. Hoje, para mim, pelo que tava essa configuração, principalmente pelo tamanho desse gap aqui, né, na abertura, esse gap 700 pontos aí na abertura, eu imaginaria mesmo, esse período da manhã aí, eu pensei em trabalhar em scalp, e foi só o que eu fiz hoje de manhã. Então, pela visão aqui, eu só ficaria trabalhando entre níveis aqui, tentando fazer os entre níveis e pequenos scalps aí entre 125 a 200 pontos no máximo. Então aqui corroboraria uma entrada, corroboraria, você poderia buscar aí 150 pontos, 125, né? Olha lá, foi, deu trade aqui, ó. Então, falha de rompimento de 3 boxes aqui, deu trade. Já podemos fazer também, começar a fazer uma contagem dos fractais, né? Da questão do 5-3. Então a gente teve aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, né? Então a gente tem uma probabilidade de perna 5 aqui. Porém, é aquela, se você está esperando consolidação, então não espere sequência de tendência, tá? Então, se você está esperando a consolidação no dia, você olha e identifica o dia, opa, eu acho que esse dia vai ser lateral, não adianta você achar que isso aqui vai ter onda 3, vai ter onda 5 aqui para cima, rompendo o topo tão facilmente. Então, o preço vai andar de lado, ele vai testar aqui, que agora é o extremo. Então ele vai ficar tentando trabalhar nos extremos, né? Ele vai chegar nos extremos, ele vai sentir fraqueza, ele vai voltar. Continuando então, aí o preço começa a brigar. Aqui é uma boa armadilha para perder dinheiro, né? Você entra para um lado, ele vai para o outro. Porém, aí, ó, de novo, se você, né, gosta de trabalhar essas coisas, então ele veio, tá, trabalhando aqui o preço. Aí ele fez isso aqui. Ele rompeu um fundinho aqui e voltou. Voltou fazendo uma correção, concorda aqui comigo? Voltou fazendo a correção dessa perna aqui. E o que ele faz aqui? Micro topo duplo. Olha que interessante. Então corrobora uma entrada aqui na perda aqui, nessa falha de rompimento de 3 boxes aqui, ou numa correção, pode-se dizer assim, né? Em 2 pernas de 3 boxes aqui, vale o scalpzinho aqui, ó, voltar de novo pro nível de Fibo. Quem sabe aqui, testar aqui, né? Como eu disse, o extremo. Então, corroboraria sim esse tradezinho aqui, seria mais aí 250 pontos aí. Deu uma brigada, foi. Olha lá, tem mais uma entrada aqui, mais um scalpzinho curto. 150 pontos, corroborando aí a entrada. Então, né? Aqui teve esse outro tradezinho. Continuando, então, o dia aqui chegou no nível de 76. Então, como eu disse aqui, eu já não tentaria forçar nenhuma venda aqui, mesmo com esse sinalzinho aqui, eu já não pensaria tanto em venda. Mesmo as médias aqui me mandando vir para baixo, eu esperaria um sinal melhor. Ele volta, testando, pode-se dizer que está testando um extremo aqui, né? Então pode validar uma região, né? Eu gosto de falar que não tem um ponto fixo, sim regiões. Então isso aqui seria comprovado um martelo.
daria para startar uma venda assim aqui na perto desse martelo. E aí, como eu disse, ó, ele está falhando em níveis de FIBO aqui, então ele vai ter, a tendência é vir buscar esse nível mais baixo aqui. Temos confluências de níveis de FIBO, também é uma coisa assim a sempre ficar de olho, né? Temos confluências aqui de níveis de FIBO. São dois FIBOs, né? Um mais longo e o FIBOGAP aqui. Então entrar em confluência. Mas o alvo é aqui. Então se entrou aqui, o alvo está lá, 485 pontos. Foi, deu mais dois sinaizinhos aqui abaixo para, né, possíveis, quem não conseguiu pegar o trade lá em cima, possíveis scalps aqui para baixo, né, corroboraria. E aí ele atinge, ele até passa um pouquinho, ele vai mais abaixo, ele bate no 111 aqui do Fibo Gap. E aí ele solta o martelo. E aí? Coragem para comprar aqui? Depois depois dessa força aqui, dessa velocidade que foi essa perna aqui, talvez não aqui agora, né? Por mais que seja um nível que corrobore, você tentar até um scalpzinho, né, de compra aqui na contra-tendência, mas não indico a fazer não. Ele pode só fazer dois boxes aqui para cima e voltar e fazer o 61 lá embaixo. E aí, ó, você olhando para um lado e ele tá indo, tá perdendo a tendência, né? Então tem essa, sempre olhando para os dois lados. Aí o preço reverte mesmo, ele sobe. Aí aqui tem uma perna, né? Então você usando a contagem de box, isso aqui você ainda, querendo ou não tinha visto no dia de compra, né? Na compra, muitos box seguidos aqui de compra. Teve alguns aqui atrás, sempre tinha algum box de venda no meio. Aqui não, aqui ele foi direto e reto, né? Ele buscou entre níveis de FIBO, ele saiu do 111, ó, ele fez certinho, 111,76. Aí ele volta, duas perninhas aqui de correção, e aí falha na correção aqui. Então, aí, querendo ou não, você pode arriscar aqui, com toda certeza. Onde está o alvo? O alvo está aqui em cima. Por que pode arriscar? Por causa do seguinte, aquilo que eu falo da teoria de Dow, básico isso aqui. Perna 1, perna 2 a correção. Veio com duas puxadinhas. Então você pode sim startar sua compra aqui se você quiser. Você starta sua compra 2-3 ticks aqui acima desse box. E aí seu alvo tá aqui. Ah, eu só quero fazer um scalp. Também tá. Aí é mais baixo aqui. Se não, lá em cima lá. E 200 pontos no scalp. Mais de 500 pontos aí, ó. Aqui, ó. Se não conseguiu pegar aqui embaixo, olha aqui, ó. Sinal de compra. Sinal de compra no nível, ó. 300 pontos de busca aqui. Poderia ter passado um calorzinho, porque ele volta a testar, né? O ponto, porém, tá lá, foi. Aqui é complicado às vezes de fazer esse trade que eu falei, porque tá perto da abertura do Dow Jones, né? É difícil você abrir uma posição aqui, né? Então, quem sabe aqui, depois da abertura do Dow, aí abriria a posição. Praticamente no mesmo ponto, 260 pontos aí. Aí o preço vai para, né? Briga, vai para um lado, vai para o outro, vai subindo lateral. Nível de 50, falha de rompimento de 2 box aqui, que interessante. Ele ficou brigando e aí ele volta. Esse aqui é um scalp de venda, ó, 170 pontos aí daria para pegar. Imaginando que ele poderia até vir um pouquinho mais para baixo, testar de novo novamente aqui os níveis de Fibonacci que estão juntos, né? Mas como dá para ver, ele recusa aqui, ó. Aonde que ele recusou? Lá no sinalzinho também, ó, numa correçãozinha de 2 boxes. Então ele recusou aqui.
martelo, usou uma extremidade, poderíamos dizer, secundária aqui do gráfico, né? Recusou e ele foi lá, foi pro outro lado, foi lá no 23, ó lá. Juntos aqui, os dois níveis de fibra mais longo e o fibra mais curto, os dois níveis de 23 juntos. E aí o preço volta aí, ele sente o nível, né? Ele volta de novo para 50 e aí aqui interessante, ó. Aqui se virar um box para cima, opa, olha, mais um sinal de compra. E agora, é para fazer um scalp aqui no nível de 23? Pode ser que ele venha a falhar aqui, concorda? É um nível forte. Mas, como ele está subindo, vindo fechar um gap, eu vou traçar uma linha aqui no gap, no fechamento do gap. Botando esse azul aqui, pronto. Aí, essa é a linha de fechamento de gap. Então, voltando lá onde a gente estava. Aí, então, aqui corrobora a entrada para vir tentar fechar o gap. Já que ele, ó, ele veio muito próximo ao gap e não fechou, né? Ele deixou o gap aberto ainda aqui. Muitos podem falar, eu também, né? Se ele quiser voltar daqui, ele pode voltar. Está considerado gap fechado, porém ele não deu aquela cravada, né, que todo mundo espera. E então corroboraria que sim a entrada e fechamento do gap, 350 pontos. Aí a partir daí já inicia a tarde. Eu já pararia, mas olha aí, ó. Falha de rompimento de 3 blocos. Também corrobora uma entrada aqui. Aí ele está falhando no nível de gap, né? Níveis de Fibonacci junto. Então tiro a linha do gap, fechou o gap. Níveis de Fibonacci junto. Então aqui teria corroborado a entrada sim para vir buscar onde? Buscar lá embaixo. Lá o 7,6 ou 50, mas não esses níveis mais próximos aí. Então você buscaria os níveis mais baixos aqui. Por que o 7,6? Porque a hora que ele passar desse 23 aqui, ele vai lotado fazer o filé, porque ele fez o filé para cima, ele vai fazer o filé para baixo. E ele vai embora. Solta um bull, um bear, quer dizer, em cima do nível de 50 e vai lá tentar brigar. Buscou o nível de 7,6. Então beleza, esse foi o mini índice. Vamos partir aí para o mini dólar. Então estamos aqui no mini dólar, mesma coisa, 60 minutos, continua valendo o FIBO que eu tracei ontem, 60, né, ó, estamos aqui no 60. Não estou colocando o dia de hoje, né? Então tá aí. Temos os níveis para trabalhar, que eu gosto de ficar de olho. 111 menos 11 e claro o nível do filé de 76 a 23. Como é um fibro mais longo, sempre você tem que ficar atento a todos os níveis. Então 50 se torna importante, se torna um alvo. Se você sai aqui de 76, você vem para 50. Beleza? Então agora vamos lá para o 5R no dólar. Procurar aqui a abertura e a abertura do dia. Então o dia abriu em gap e já tocou o 111. Tocou o 111 com a falha de rompimento de 3 box e mais um martelo. E aí ainda tem mais um sinal aqui que é a falha de continuidade. Então, quem gosta de tradar sinal no dólar, tá aí, ó. Temos 3 sinais juntos. Aqui tem 3 sinais. Tem Fibo, tem martelo, falha de rompimento de 3 boxes e falha de continuidade. Então são 3 sinais de REM com mais um nível de Fibo. Então é bem interessante isso aqui. Daria tranquilamente para startar aí uma operação na saída do dólar, ó.
Sua entrada está aqui, stop aqui, acima da máxima do dia. Para fazer o que? Para tentar buscar os níveis de FIBO. 100% é o primeiro. E claro, né, você tem um gap lá embaixo para fechar. Então o gap também acaba se tornando um alvo. Beleza? Continuando então. E o preço vai direto e reto, passa 100. Ó, interessante. Correção de 2 boxes. Correção de 2 boxes aqui demonstrou uma força enorme, né? Outra coisa. Ó, a distância que já está o preço da máxima do dia. Então, se eu quiser aqui, me corrobora soltar um FIBO. Como ele veio muito forte para baixo, então eu não vou colocar esse FIBO de compra. Eu vou colocar ele numa cor que não me deixe enviesado nem para compra nem para venda. Para mim ficar de olho, claro, sempre nos rompimentos do menos 11 e do 118 lá em cima. Beleza? Mas aqui o que a gente está fazendo? Trabalhando níveis. Então se eu tenho aqui o fechamento de gap, eu tenho uma correção de 2 boxes, você pode entrar aqui e buscar o fechamento do gap. 17 pontos. Lá de cima, lá, se você buscou os níveis ali de FIBO, 15. Então, na abertura do dia e no dólar, querendo ou não, se soube aproveitar, já fez o dinheiro do dia aqui, nessa primeira puxada aí que ele vai fechar o gap. Tem 38 pontos de queda e você teve 3 sinais: sinal de topo, sinal de correção, sinal de continuidade. E aí o preço vai embora, ó. O preço vai lá e rompe o menos 11, toca o 76 mais longo e dá uma brigada aí, e aí rompe o 76. Aí o que é interessante fazer, ó, você vê que ele rompeu menos 11, então eu não tenho níveis mais para baixo, né? Eu posso apagar esse FIBO, ou eu posso fazer a inversão dele, que é o que eu mais gosto de fazer, inverter o FIBO. Ainda não vou colocar ele como um FIBO de tendência, porém eu sei que ele pode vir aqui no 61, e que se ele quiser ele pode ir até mais baixo também, que ele tem níveis mais baixos lá, confluência lá embaixo já de alvos. Então, continuando aqui, ó, tem uma entrada legal no dólar. Você tem a média te dando essa entrada. Você tem os níveis de FIBO também sendo bem trabalhados, ó, ele tocou 127 quando o nível de 127 ele é acionado no Fibonacci, aqui nesse Fibonacci dinâmico, ele abre os alvos mais baixos, ou seja, 161 e 200. Ele tocou ali, ó, entendeu? 12 pontos aí, ó, 10 pontos, 12 pontos. Microfundo duplo, porém tem que ficar bem esperto aqui, porque tá com muita força de venda, não corrobora ainda tentar nada de compra aqui, tá? Se você tentou comprar caindo aqui, você está tentando trabalhar contra a tendência, e aí é complicado, né? A tendência aqui é a nossa amiga, onde a gente vai conseguir extrair valor do mercado mesmo. Continuando então. Opa, aí o preço briga mesmo lateral aqui, ó. O que eu falo da valsa, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, e só tomando dinheiro seu aqui. O preço continua, mais um microfundo duplo. Aqui tem uma fase de rompimento de 2 boxes até um pouco mais interessante que essa aqui, porque aqui ele rompeu e falhou mesmo. Então ele tem um martelo, uma falha de rompimento de 2 boxes, dando uma sequência. Eu falo sempre de repetição, né? Ó. Então, repetição. Então se aqui ele deu uma brigadinha aqui, então aqui você pode esperar que ele pelo menos venha desse nível, opa, venha do 141 onde ele está ao 111, para aí ele voltar a fazer o 61. Então você pode sim startar uma compra ali, ó, mais 11 pontinhos aí no dólar, até foi mais, ó, ele foi lá no 100, e aí soltou um martelo numa extremidade que a gente pode falar que é uma extremidade secundária aqui, né, um topinho secundário no dólar, mas é um topinho. Então aqui é um martelo. Corrobora a entrada de venda? Corrobora
com toda certeza. Só que é aquilo, né? Você tem que estar pensando assim, sempre olhando os dois lados e calculando. Posso entrar na venda aqui? Pode, tem bastante sinais aqui te indicando isso. A força da compra foi grande, porém não teve nenhum topo mais importante sendo rompido. Vamos dizer, desses topos aqui, a partir desse aqui, esse é o topo mais importante, né? Foi o topo logo depois do fechamento do gap, ó, né? Que ele faz o topo logo depois do fechamento do gap. Então, se ele respeitou já, então tá, aqui tá mais do que dito que você pode tentar vir buscar 161 aqui, ó. Então esse FIBO aqui já podia, né, tá até de vermelho já a hora que a gente inverteu, ele podia estar o FIBO de venda. Então olha lá, você startou a venda aqui, seu alvo tá lá, você tem 20 pontos aí para buscar no dólar, ele foi direto, ó, interessante aqui, ó. Você vendeu, mas está ainda apreensível por causa, né, dessa perna aqui, ó, o sinal de continuidade. Então, sinal de continuidade, você até pode então tirar seu stop lá, fazer o break-even, jogar para o zero ou colocar aqui acima dessa vela, né, que foi a sombra do sinal da continuidade, e deixar seu stop ali e continuar com seu alvo lá embaixo e fazer o seu trade. Olha lá, toca o 61, ele faz a falha de rompimento de 3 boxes aqui. É uma coisa que aí você tem que entender, né? Se a gente está numa tendência forte de baixa, você faz as vendas para buscar grandes pontuações, e se você entrar na compra, você tem que saber que você está entrando na contra-tendência, então se você vai entrar só em scalps. É um scalp de compra aqui, isso aqui valida o scalp de compra, mas eu não indico a ficar fazendo isso aí não, apesar que ó, ele foi lá, tocou o 141, aí aqui que é o mais interessante. Ao invés de você estar olhando para, né, tentando fazer esses scalpzinhos, se matando para pegar scalp de venda, de compra, pô, então espera voltar nos pontos e entra a favor da tendência, né? Que aí você tenha os alvos maiores, ó, mais 20 pontos aqui. Então a partir desse ponto aqui, ó, ele veio lá do 100 direto no 61. Então, qual que é a tendência que o preço faz quando ele toca o 61,8? Ele volta no 111, tá? A tendência é geralmente ele voltar no 111, só que ó, ele bateu aqui no 141 e já segurou aqui. Então aqui você já corrobora mais uma venda para buscar lá o nível de 200. E o preço dá uma brigadinha, se você não entrou lá em cima, aqui ó, eu não gosto de tradear isso aqui, esses boxes, né, lateral, essa é o caixote, né, o que eu falo que é a caixa de Pandora, porém tá com muita força de venda, né? Então, se você não entrou aqui, aqui você pode tentar entrar, ó, abaixo do caixote ou abaixo até do segundo box aqui do caixote. Alvo continua o mesmo, o alvo é lá embaixo, é lá no nível de FIBO, e aí daqui lá daria mais 18 pontos aí, 15 pontos. De novo, ó, não conseguiu entrar lá em cima, não conseguiu entrar nesse outro sinal, ó, correção de 4 boxes, tocou no 61 por baixo, virou, pode buscar, ó, 12 pontos aqui. E aí ele foi, até rompeu o nível de 200, aí pra mim já acaba esse FIBO, mas aí ele vai trabalhando, ó, começa a trabalhar, já volta pra dentro aí, já tá no período da tarde, já é um período que eu não gosto de tradar, e também aí não indico ninguém a tradar. Então não posso ficar fazendo uma análise mais precisa sobre isso aí. Mas ó, que nem terceiro toque aqui, ó, num suporte, numa linha de suporte aqui, ó, que montou o suporte aqui embaixo. Então ele, né, você pode falar que é uma região de suporte. Tocou 3 vezes, ó, a primeira, segunda, terceiro toque, martelaço. E aí te corrobora vir buscar o 61 lá em cima. Então aqui ó, um trade de contra-tendência na compra. E aí ele começa, ó, ó que interessante. Querendo ou não, se você for olhar e fazer a contagem dos fractais, ó. Vamos lá, ó. Ó lá. Fractal. Interessante, né? Ó, fractal. Então é isso aí, galera.
Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Compartilha com quem você conhece que quer saber mais sobre o Renko, sobre técnicas de day trade. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha lançar. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Fui!